Bem, seguindo aqui, então, agora eu vou desenhar os diagramas de esforços para uma grelha, né? É uma grelha que tem duas barras, AB e BC. Então eu posso desenhar os diagramas da barra AB e depois BC, ou eu poderia desenhar o diagrama de AB depois CB, ou eu poderia desenhar CB depois BA, tanto faz. A sequência ela não interfere no resultado final, mas apenas na resolução. Uma é mais fácil, uma é mais difícil, né? Então eu vou resolver essa barra desenhando os diagramas de A até B e depois de B até C, porque eu quero fazer o comentário da transferência do 30 até o ponto B, né? E depois nos outros exercícios eu calculo, desenho os diagramas calculando as reações também, né? Então aqui tanto faz, eu preciso optar por alguma opção, eu vou ir por esse caminho aqui nesse exercício. Então, iniciando aqui o desenho dos diagramas, né? Então, se eu não preciso calcular as reações, eu posso direto ir para as equações, né? Só no caso das grelhas, eu preciso definir um lado de visualização dessas grelhas, né? Então, eu vou imaginar que eu estou olhando essas grelhas aqui e também depois olhando a grelha desse lado aqui, né? Bom, e aí então, desenhando os trechos aqui, eu vou começar pelo trecho AB. Eu vou desenhar ele. Será que cabe os dois nessa folha ou não? Vamos tentar. Então, vou desenhar aqui AB. AB. Então tá aqui meu elemento, tá aqui minha seção. Essa distância aqui embaixo é x. Esse aqui é meu ponto A. E aqui é meu ponto B. Aqui eu tenho uma força de 30. E aí eu tenho então o esforço do corte, o esforço do momento fletor. E nas grelhas eu tenho ainda um esforço de torção, né? Então, aqui mesma coisa. O corte, lembrando apenas da convenção, né? Essa daqui. Como agora tem a convenção do corte, deixa eu desenhar aqui todas elas. Pro corte não, para torção. Para torção, a convenção que eu vou utilizar é essa daqui, né? Então vamos lá, o corte aqui ele fica menos 30, o momento menos 30x, e aqui não tem torção. Né? Então tá pronto essa seção AB. Agora eu vou para a seção BC. Então, desenhar aqui BC. O que eu preciso observar aqui no caso do ponto da seção BC? Antes de começar a falar então necessariamente dessa seção, eu preciso comentar sobre... Porque geralmente o pessoal faz uma confusão quando é a primeira vez que vai desenhar um diagrama de grelha. Pode haver uma pequena confusão na questão dos eixos, dos momentos em torno dos eixos aqui. Então, vou fazer um breve comentário aqui. Imaginando um sistema cartesiano aqui, o que geralmente se faz em termos de momento, né? Eu tenho, por exemplo, uma força aqui e um ponto aqui. Momento dessa força em relação a esse ponto. Ok, é isso daqui. Agora, o que muitas vezes está implícito, mas não é dito, é que essa força aqui, se eu imaginar um sistema cartesiano, né? Essa força aqui, ela está girando ao redor do eixo Z, né? Aqui ela, ao redor do eixo Z, ok? Agora, se eu tivesse uma situação, por exemplo, assim, né? Deixa eu apagar isso aqui. Se, por exemplo, eu tivesse uma situação assim, tá aqui, eu tenho uma força aplicada aqui, no chão aqui, formado pelos planos Z, Z e X aqui, né? Então, essa força aqui, ela pode girar ao redor desse eixo aqui, né? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? E essa força ela também poderia girar ao redor de X, né?
Então essa força ela tem esses dois, ela pode girar em torno desses dois eixos, né? Essa força aqui, ela é paralela a y, tá? Então essa é uma situação. Eu poderia, por exemplo, ter uma outra situação aqui, uma outra situação mais ou menos assim. Então, rapidinho aqui também para o vídeo não ficar muito extenso. Então, isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é z. Se eu tivesse uma força aqui, ó, aplicada na parede, digamos assim, né, nessa parede aqui formada pelos eixos x e z, essa força ela é paralela a z, né? Essa força ela pode girar ao redor de x e ela pode girar agora também ao redor, né? Se eu olhar com calma aqui, ela pode girar ao redor de y também. Sendo paralela a z, ela não gira ao redor de z, né? Ela é paralela a z, então ela não gira ao redor, ao entorno de z, né? Para ela girar ao redor dos três eixos, ela teria que ser uma força que não é paralela nem a x, nem a y, nem a z. Aí sim ela teria uma componente de momento em torno dos três eixos, né? Então, essa observação eu faço porque esses conceitos são necessários nas grelhas, né? Então, nesse caso aqui, eu vou desenhar mais uma vez aquela situação que eu tenho lá no problema. Então, tá aqui a minha estrutura, tá aqui minha carga. O ângulo entre essas duas barras aqui é 90 graus, né? Então, essa força aqui, se eu olhar com calma, né, porque agora para desenhar o diagrama de B até C, eu vou precisar desenhar, aliás, vou precisar transferir a carga de 30 para o ponto B, né? Então eu transfiro a carga, vou colocar uma cor diferente aqui. Eu transfiro a carga com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá aqui ela, 30, mais o momento que essa carga causa em torno do ponto B aqui. Esse momento que ela causa é assim, né? E se eu olhar com calma, é 30 vezes 2, que é 60, né? Se eu olhar com calma, esse momento aqui está acontecendo ao redor desse eixo CB aqui, né? Isso aqui é ponto B, isso aqui é C. Está acontecendo ao redor desse eixo. Também poderia representar esse momento, esse giro que eu desenhei, através dessa flechinha aqui. São duas representações possíveis, né? Então é necessário que eu visualize que essa força de 30 causa um momento fletor na barra AB. Mas ela causa, quando eu transfiro para B, ela se transforma em um torsor, né? O efeito que ela traz para a barra BC é de torção, né? Então, quer dizer, agora a minha seção, se eu olhasse essa seção de lado, né, eu iria enxergar isso daqui. Está aqui a minha seção. Ela caminha até chegar lá no ponto C. Aqui vale x. Isso aqui é o ponto C, isso aqui é o ponto B. Eu tenho a carga de 30 aqui. Esse ponto B, deixa eu tirar daqui que ele vai atrapalhar. E se eu olhar com calma, eu tenho aqui um torsor, que é aquele 60 lá. Com a regra da mão direita isso não fica difícil de visualizar, é só uma questão de olhar com calma e um pouco de prática, né? Não é difícil de visualizar isso. Então aqui é o ponto B. Bom, e aí eu desenho os diagramas: corte, momento e fletor, torsor. Então o corte aqui fica menos 30, o momento fica menos 30 vezes x, e o torsor então fica 60, né? Lembrando que o torsor ele é assim minha convenção. Então nesse caso eu estou olhando à direita da minha convenção, então eu olho só para esse lado direito, aliás, à esquerda da minha seção, olho só para o lado esquerdo, então isso aqui para mim é mais, então é esse sinal aqui, ok, beleza. Então em termos de equações, para essa grelha é isso aí, né? Então agora o que eu preciso fazer é desenhar os diagramas, né? Eu vou fazer isso aqui nessa página, né? Então eu posso desenhar tanto os diagramas, digamos, de uma forma tridimensional ou bidimensional, né? Eu vou desenhar acho que uns 2 diagramas nessa folha e o outro na outra folha. Então, opa,
Ok. E aí o primeiro diagrama, então, isso aqui é o diagrama do corte. Então, vamos lá. O corte na barra AB, ele vale menos 30 e na barra BC ele vale menos 30 também. Então, ele é todo menos 30, né? Então, ele é todo menos 30 constante aqui. Ok, então pronto o diagrama do corte. Diagrama do momento fletor aqui. Acho que até cabe os três aqui, na verdade, se eu desenhar o torsor. Porque o torsor é só uma barra que tem. Então vamos lá, o momento fletor agora. O momento fletor é menos 30x aqui, menos 30x aqui. Então ele só é de 0 a 2 e depois de 0 a 4. Então x igual a 0, momento 0. Então o menos eu represento para cima, né? X igual a 0, momento 0. X igual a 2, momento é 30x, vai dar 60. Aqui é a mesma coisa, menos 30x é a equação, x igual a 0, momento é 0, x igual a 4, momento é 30 vezes 4. Opa, aqui vai ficar fora da filmagem, né? Deixa eu diminuir isso daqui. Isso aqui é uma reta, né? Isso aqui é 120, né? 120, tá aí. Ok, e por último, então, o diagrama do esforço cortante, né? Esforço cortante, coisa nenhuma, do torsor. Então, o torsor na barra BA é 0. Então, aqui eu não preciso desenhar nada, 0. E depois ele vale... Então, aqui é 0 e depois aqui ele vale 60. Mais 60. Então, mais 60. Então tá aí, todos os três diagramas para essa grelha, né? Bom, e aí para conferir esses resultados de diagramas de grelha, eu utilizo um programinha que chama Mastan. Ele é free, dá pra baixar na internet. Não uso o FTool porque o FTool só aceita problemas planos, né? Então não é possível se usar o FTool nesse caso. Então esse Mastan é uma alternativa. Então vamos lá. O primeiro diagrama, o diagrama de esforço cortante. O diagrama de esforço cortante está aqui. Dá para ver que ele é todo constante em toda a estrutura, né? Aí o diagrama agora, então, de momento. Deixa eu abrir as configurações aqui. Tá aqui ele, né? Esse é o diagrama de momento. Então dá para ver que ele bate com o... Sai de 0 e chega em 60, depois sai de 0 e chega em 120. Sai de 0, chega em 60, sai de 0, chega em 120. Por último, então, o diagrama de torção. Deixa eu só abrir as configurações aqui. Tá aqui. O diagrama de torção, 0 na barra AB e 60 constante na barra BC. Essa aqui, né? Então, isso aí, fechou os resultados. Não sei se grelha, pode ser que grelha tenha ficado um pouco mais confuso do que os outros, então eu vou voltar a falar de grelhas ainda, e enfim, para tentar clarear eventuais dúvidas que possam ter ficado, né? Então, por esse exercício, então por enquanto é isso. Valeu.